Olá, gente querida, graça, paz e alegria sejam multiplicados em seus corações. Como vocês estão? Eu sei que em alguns momentos da caminhada nos sentimos sem saber o que fazer, por algumas vezes nos desanimamos, nos sentimos cansados, mas Deus, nosso Pai, está conosco em todos os momentos e Ele é capaz de reverter situações, de mudar decretos, de fazer o sobrenatural atuar em nossas vidas, de forma até mesmo aquelas coisas que considerávamos perdidas serem recuperadas. Amém? Deus, nosso Pai, é aquele que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas, com cada coisa que nos é importante. Tudo que é importante para nós é importante para Deus. Então, Deus não só está cuidando de você, como de tudo que é importante para você. Amém? Você nunca ficará no prejuízo quando a sua escolha for incluir o Senhor em cada detalhe da sua vida. Ele tem solução, até mesmo para as coisas que consideramos impossíveis. Você já é inscrito no canal? Se não se inscreve, vem fazer parte dessa família. Deixa o like para ajudar a fortalecer e compartilhe essa mensagem. Deixe que ela alcance mais pessoas. Vamos alargar as tendas. Vamos fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, porque onde Jesus entra, tudo é transformado. O texto que eu vou estar ministrando para vocês aqui hoje está em 2 Reis, no capítulo 6. Vamos ver sobre o machado que flutua. Vou ler para vocês do versículo 1 ao 7. Diz assim: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga e façamos ali um lugar onde nós possamos habitar. E ele respondeu: Ide vós. E um disse: Sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim ele foi com eles. E quando eles chegaram até o Jordão, cortaram a madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. E ele gritou e disse: Ai, mestre, isso era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E ele arrancou um galho e o lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele: Toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Queridos, eu confesso a vocês que esta semana estava orando e o Senhor me trouxe uma visão de um machado caindo na água. E por isso eu fui levada até essa leitura. E nós temos aqui uma história, né? Os filhos dos profetas, ou seja, os discípulos, os filhos que estavam ali ouvindo a palavra, os filhos que estavam ali, notaram que o lugar onde eles estavam estava apertado já para eles. Não cabia mais pessoas e eles queriam alargar as fronteiras. E aí eles falaram com Eliseu, o profeta: Eliseu, vamos até o Jordão, né? Vamos lá, façamos um lugar ali, vamos pegar umas vigas, vamos cortar madeira e vamos ali fazer um lugar onde nós possamos habitar, um lugar mais espaçoso. E o profeta então fala: Vão vocês, ide vós. E um disse: Sê contente, vamos com a gente, né? Nós somos teus servos, vamos juntos. E ele respondeu: Tá bom, eu vou. E quando eles chegaram lá no Jordão, eles começaram a cortar madeira. Então, eu entendo que todos eles estavam trabalhando. Porém, um deles, quando estava derrubando o tronco da árvore, a lâmina desse machado caiu, soltou e caiu dentro da água. E ele gritou, né? Se desesperou com aquela situação, porque o machado não era dele, o machado era emprestado. E diante dessa situação, Eliseu, que é o profeta, ele pergunta para ele: onde você derrubou esse machado? E ele aponta mais ou menos a direção no lago
onde caiu o machado. E o profeta então move o sobrenatural, né? Pegando um pedaço de madeira, lançando no local onde caiu esse machado, e então esse ferro começa a flutuar e esse discípulo então pode ir lá e pegar esse ferro. Eu quero dar foco com vocês aqui nessa ministração sobre o machado, a importância de afiar bem o machado. Vocês sabiam que o machado ele representa a sabedoria? Então o machado, todas as vezes que você se depara com o machado, toda vez que o machado vem à sua mente por uma visão, ou você lê algo sobre o machado, o Senhor quer falar com você a respeito de sabedoria. Eclesiastes 10:10 diz assim: o machado é como a sabedoria. Se ele está cego, sua lâmina não foi afiada. Você terá que trabalhar mais para atingir os mesmos resultados. E o machado, ele é uma ferramenta de corte. Ele serve para o quê? Para cortar madeira, para cortar árvores. Então, por ser uma ferramenta de corte, ela tem que estar afiada. Uma vez que esse machado não esteja afiado, o trabalho para você conseguir cortar aquilo vai ser muito maior. Enquanto com uma lâmina bem afiada, você dá uma marretada ali e já é capaz muitas vezes até de atravessar o lugar onde você está cortando. Quando a lâmina não está afiada, você tem que ficar o quê? Várias vezes batendo no mesmo lugar até que consiga cortar, é ou não é? Então o machado bem afiado, ele vai te conferir o quê? Autoridade. Autoridade porque você sabe, você foi capacitado, você que afiou aquela lâmina, entende? Esse rapaz da história aqui, que nós estamos falando dele, esse discípulo que teve esse machado que caiu na água, ele estava com um machado que era emprestado primeiro. O machado nem era dele. Então ele não sabia a respeito da lâmina daquele machado, se ela era realmente uma lâmina bem afiada e pronta para esse tipo de serviço. Embora ele estivesse com uma boa vontade de trabalhar ali, essa lâmina não estava afiada. Era uma sabedoria que não conferia a ele, não foi dada autoridade a ele, porque o machado não era dele, entende? Se esse machado fosse dele, ele iria falar assim: bom, meu machado não está muito afiado, não vai ser bom para eu ir lá cortar hoje a lenha, eu preciso afiar mais o meu machado. Mas como o machado era emprestado, ele não sabia a respeito desse machado. Então ele não tinha essa sabedoria, ele não tinha autoridade sobre algo que ele não sabia, algo que não era dele, entende? Então só pode ter autoridade no assunto aquele que passou por uma experiência. Não adianta você querer copiar algo do outro, você querer fazer algo que o outro está fazendo, pois cada um tem uma autoridade sobre aquilo que venceu. Então a autoridade só é conquistada quando você vence as suas batalhas, não copiando, não emprestando uma sabedoria de uma outra pessoa. Eu posso estar aqui ensinando para você algo, ou algum outro pastor, algum outro líder vai estar aqui ensinando para você, mas você vai aprender muito mais com as suas próprias experiências, com as experiências que você vence no secreto junto com o seu pai. Por isso, mais importante do que a gente ouvir uma palavra, mais importante do que a gente obter, buscar essa sabedoria, é importante a gente pôr em prática essa sabedoria. Se você pegar um livro para você ler hoje, você está adquirindo o quê? Um conhecimento. Mas se você não aplicar o conhecimento desse livro no seu dia a dia, você só tem um conhecimento a nível mental que está ali na sua mente. Você não viveu as experiências que aquele conhecimento pode trazer para você. Esse discípulo, ele ganhou uma experiência, porque ele viu que o machado emprestado não estava afiado, por isso que soltou do cabo. Talvez na hora que ele foi dar ali uma machadada, por não estar muito afiado, a força colocada ali naquele momento do corte fez com que soltasse o cabo e o ferro fosse parar na água. Mas isso aconteceu por quê? Porque o machado não era dele e ele não tinha conhecimento sobre o machado. Ele não tinha sabedoria
a respeito do machado, que o machado não era dele, o machado era emprestado. Então, o que o Senhor me mostrou em relação a isso? Você só vai adquirir autoridade, poder com as experiências que você vive e não com aquilo que você empresta de outras pessoas ou copia de outras pessoas. Ele, por mais boa vontade que ele tivesse de cortar ali as madeiras, de alargar as tendas, né, de poder aumentar aquele lugar, cooperando com todos que estavam ali, aquele machado não era dele. Por isso que ele não tinha sabedoria a respeito da lâmina, se estava boa para fazer isso ou não. Se o machado fosse dele, ele saberia dizer: olha, eu posso ir porque hoje meu machado está afiado. Ou ele poderia falar assim: eu não posso ir cortar lenha com vocês hoje porque o meu machado não está muito afiado. Então ele saberia por quê? Porque o machado era dele. Ele teria autoridade sobre aquele machado. Então é importante você saber que às vezes você está muito focado no que o outro está fazendo, na sabedoria do outro, e você está perdendo de viver suas próprias experiências para você adquirir autoridade, para você então poder fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Às vezes a gente não quer afiar o nosso próprio machado porque demora, são processos longos, demanda tempo na presença de Deus, demanda estudo, demanda investimento. Então é mais fácil que vou emprestar o machado do outro, mas o machado do outro nunca vai servir para você, para o seu corte, para aquilo que Deus tem para a sua vida. O corte significa um rompimento. Você só vai conseguir romper para novos níveis, para níveis mais altos, à medida que você for caminhando com o Senhor e afiando o seu machado. Então, caminhar com o Senhor é viver todos os processos dados, enviados a nós, que muitos reclamam, né, da dificuldade. Ai, minha vida não tá fácil, minha vida é isso, é aquilo. Mas isso, na verdade, é o quê? É o afiamento da lâmina do seu machado, para que você tenha autoridade para poder anunciar a sua vitória, porque você venceu naquela área de fraqueza. E aí você vai poder romper, cortar para ir para um novo nível. Agora, mesmo com o machado emprestado, Deus se compadeceu da história desse rapaz, porque o coração dele era um coração voluntário. Ele estava ali disposto a ajudar. Mesmo ele não tendo a ferramenta necessária, a intenção do coração dele era ajudar. Ele queria largar aquela tenda, ele queria largar aquele espaço. E por isso, o que aconteceu? O homem de Deus, Eliseu pergunta para ele: onde foi que caiu esse machado? E ele aponta a direção no lago. Mas tanto eu quanto você, nós sabemos que um ferro, quando entra em contato com a água, ele afunda. Imagina dentro de um rio, como é que um ferro pode flutuar? Mas quando você anda com uma pessoa que está ali cheia do poder de Deus, essa pessoa move o sobrenatural. Eliseu tinha autoridade para mover o sobrenatural. E ele foi instruído pelo Espírito Santo para estar ali o quê? Lançando aquele galho de madeira naquele lugar. E o Senhor então moveu e fez com que o ferro flutuasse e o rapaz pudesse então recuperar o machado, que nem era dele, era emprestado, para poder devolver a pessoa depois. Grave bem o que eu vou falar para você aqui, vou repetir de novo hoje. O que é importante para você é importante para Deus. Ele se preocupa com cada detalhe. Quais são as lições que a gente tem que ter a respeito dessa passagem que eu li para vocês hoje? Primeiro, estar com o coração disposto sempre a ajudar na obra do Senhor. Nós vemos a preocupação do discipulado em alargar as tendas, achando que o lugar já estava apertado. Eles queriam que mais pessoas participassem daquilo, eles queriam convidar mais pessoas para estarem juntos ali. Segundo, eles pediram permissão para a autoridade daquele lugar, que no caso era Eliseu. Eliseu, no primeiro momento, autorizou eles a irem, mas eles não quiseram ir sem a presença de Eliseu. Então, isso mostra o que? Respeito com a autoridade
e ao mesmo tempo submissão. Eles só se moveram porque eles sabiam que eles poderiam contar com a ajuda de Eliseu. Então, vamos falar a respeito também da nossa caminhada com o Senhor. O Senhor tem que estar presente em todos os eventos da nossa vida. Não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Nada mesmo. E sermos submissos e termos respeito com as autoridades que o Senhor coloca na nossa vida também. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que está em mim, esse dá frutos. Então nós temos que estar o quê? Enxertados na videira. Enxertados é submissos, é estarmos ali aprendendo, recebendo do Senhor para podermos executar. Então nós precisamos receber do Senhor primeiro para então podermos fazer. Terceira lição: afie seu próprio machado. Viva as suas próprias experiências. Não queira copiar, não queira ferramentas emprestadas. Muitas vezes a ferramenta do outro não vai servir para você, para aquilo que você precisa fazer naquele momento. Então, viva os seus processos. Não se preocupe tanto com o que está acontecendo com as pessoas à sua volta. Não fique se comparando. Viva suas experiências. Afie seu machado. Passe tempo na presença do Senhor, busque a palavra, busque o conhecimento e mais que buscar o conhecimento, busque aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, em todas as experiências que você for viver. Quarta lição: ande com pessoas que já caminharam à sua frente, que já venceram lutas que você ainda não conseguiu vencer. Por quê? Essas pessoas têm o poder de mover o sobrenatural na sua vida e te ajudar no momento onde você estiver passando pela prova. Elas têm autoridade porque o machado delas já foram afiados nessa parte. E elas vão poder ajudar você nessa parte que elas já venceram. Eliseu tinha intimidade com Deus. Então ele foi movido totalmente pelo Senhor para o quê? Para um ato profético. Ele pegou um pedacinho de madeira, lançou ali na água e um machado já flutuou. Ele só obedeceu um comando que o próprio Senhor passou para ele. Se Eliseu não estivesse ali, provavelmente o machado estaria lá no fundo do mar até agora. Então, muitas vezes, Deus vai conferir a nossas vidas pessoas que já atravessaram, que já ganharam experiência, pessoas que já têm autoridade no assunto para nos ajudar, para nos orientar. Então, nós temos que o quê? Sempre seguir. E quando o Senhor colocar essas autoridades na nossa vida, nós devemos o quê? Nos submeter a elas, porque elas têm coisas preciosas que podem nos ajudar no momento da nossa dificuldade. Amém? Mas veja, essas pessoas funcionam como afiadores. Eles vêm para nos afiar. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então Deus envia essas pessoas o quê? Para nos afiar. Nós não podemos pegar a ferramenta emprestada delas. Elas vêm porque elas têm poder para mover aquilo que a gente ainda não pode. Então, uma autoridade, uma pessoa que já passou experiências que você ainda não conseguiu vencer, ela vem para mostrar para você o caminho, ela vem para te afiar. Isso também faz parte do processo, entende? Então entenda, você tem que viver suas próprias experiências, isso faz parte do seu processo, mas abraçar as pessoas que o Senhor encaminha, que já foram à sua frente, porque elas possuem sabedoria que afiam o seu machado. Então nós temos o quê? Que nos espelharmos nas pessoas que já venceram, que já caminharam na nossa frente, porque essas pessoas, elas estão ajudando o quê? A nos afiar. Então sejamos afiados, literalmente. Primeiramente, não resistindo à obra do Espírito Santo. Não fuja dos seus processos, permaneça fiel a todo processo que for encaminhado à sua vida. E segundo, abraçando as pessoas que o Senhor encaminha, pois elas são os afiadores, são aquelas pessoas que vão nos conduzir para o lugar onde o Senhor está querendo nos levar. Amém? Eu vou ficando por aqui, abençoando sempre você,
a sua família, a sua casa, os seus projetos, tudo de mais maravilhoso que o Senhor já colocou aí dentro de você, que venha aflorar, que venha expandir cada vez mais o nome de Jesus. Amém? Beijo grande e fiquem com Deus.